Olá, meus queridos colegas, pastores, líderes da administrativa, honrada casa da minha amada Igreja Presbiteriana Renovada. Eu tomo a liberdade de, com muita humildade, com muito temor, gravar esse vídeo, primeiramente com muita alegria, expressando a minha alegria dessa liberdade maravilhosa que temos nessa igreja, né? Toda igreja que tem isso, da escolha da sua liderança, né? De cada um poder expressar os seus projetos, aquilo que sonham para essa amada denominação. Eu tomo a liberdade, como disse, com muita humildade, de trazer uma palavra para todos os amados, primeiramente a todos os amados que serão candidatos, né, às cadeiras da diretoria executiva. E acreditem, falo com muita humildade, e talvez eu vou ficar sendo repetitivo dizendo isto, e a palavra é de quem está de fora, no sentido de que não vai concorrer, não tenho essa pretensão a nenhuma das cadeiras, mas de quem se alegra e honra os seus líderes, de quem de fato entende e sabe e se submete a esse princípio de liderança. Eu amo a minha igreja, eu amo a liderança dessa igreja e me submeto a ela, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Talvez uma das primeiras coisas que eu deva falar aqui é me alegrar por essa disposição em poder servir ao Senhor. E é uma disposição corajosa, né? E a importância dessa disponibilidade para servir a Deus, servindo a igreja. Eu particularmente entendo, neste momento, para mim, não existe maneira de melhor servir a minha igreja, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Para mim, hoje, não existe melhor maneira de servir a essa igreja, servindo ao meu Deus, me dedicando a essa igreja, senão pastoreando aqui o meu rebanho local e a região aqui, o presbitério da Bahia, andando com os meus colegas, né, aqui no nosso presbitério, e nos comunicando e pensando em crescer, em avançar, em honrar ao Senhor, e honrar também, vestir a camisa dessa igreja. E eu particularmente entendo que, para mim, neste momento, a melhor maneira de servir a Deus é aqui na minha cidade, na minha região e no meu presbitério. E eu louvo a Deus pela disponibilidade de cada um de vocês, né? E isso é de suma importância, que pessoas como vocês que têm se candidatado, vão surgir vários outros, né? E a gente vê apenas mais possibilidades de pessoas que podem contribuir, e eu quero louvar a Deus por essa importância. Isso é importante, que hajam homens disponíveis para, além de servir na igreja local, além de servir na sua região, também se comprometa, se disponibilize a trabalhar para a igreja também, como denominação em todo o Brasil e fora dele, como é o caso da nossa. Então eu louvo a Deus e que Deus possa dar graça para vocês. Talvez a segunda coisa que eu falaria aqui, com muita humildade, eu repito, talvez chamando a atenção, e eu sei que vocês sabem disso, mas permitam-me também falar, que nós estamos falando de uma instituição, aliás, temos aí duas instituições dentro da grande instituição que é a Igreja Presbiteriana Renovada, mas nós temos essa instituição, diretoria executiva, e é sobre ela que nós queremos falar, e também a administrativa, além da Assembleia Geral. Mas são instituições que a gente vai servir a Deus através dessa instituição.
E vocês serão eleitos pela vontade de Deus, conforme a vontade soberana de Deus, para exercerem uma função em uma das cadeiras da diretoria executiva. E é claro que vocês têm que ter a instituição no coração. Por exemplo, a presidência é uma instituição. A segunda presidência ou a vice-presidência e assim por diante em cada cadeira é uma instituição. Mas vocês vão gerir pessoas. Tá? E o meu pedido é que, e a minha oração é que Deus de fato dê um coração pastoral para vocês, que vocês vão cuidar de pastores, né, que compõem estas instituições. São gente, são pessoas. E que Deus conceda a vocês, de fato, não somente esse coração administrativo, né, que cuide das instituições administrativamente, né, que cuide da nossa instituição de maneira eficaz, de maneira que de fato vocês possam gerir, né, essas instituições administrativamente com muita capacidade. Deus faz isso. Mas, sobretudo, nunca se esqueçam que vocês são gente que estará cuidando, lidando com gente. E muito mais importante, pelo menos ao meu ver, do que ter essa capacidade administrativa com relação à instituição, muito mais importante do que isso é ter um coração pastoral, para pastorear pastores, para andar, para pensar no bem-estar espiritual, social desses pastores, que cuida de gente também, e não apenas da instituição local, a igreja local, a assembleia local, o conselho local, mas pastoreia gente. E para pastorear bem, precisam ser bem pastoreados, né? E que Deus dê, eu sei que vocês têm, mas que, sobretudo, vocês coloquem acima de toda a capacidade que vocês devem também ter, e o Senhor capacita vocês. E uma vez que chama, uma vez que desperta essa disponibilidade de vocês, eu entendo também que Deus também dá essa capacidade administrativa para gerir a denominação, as instituições que pertencem a esta denominação, mas, sobretudo, que vocês lembrem-se que acima de qualquer administrador, de qualquer gerente, vocês são pastores que cuidam de pastores. E eu falo isso com muita humildade. E por último, talvez seja até pareça prepotência da minha parte, presunção da minha parte falar sobre isso, mas esse servir, consulte a verdadeira intenção de vocês. Por que eu disponibilizo o meu nome para essa cadeira? Por que eu disponibilizo o meu nome para fazer parte dessa diretoria? A gente, como ser humano, a gente tem que ter um cuidado muito grande com o poder pelo poder e a vaidade. De fato, existe nos nossos corações o desejo de servir a Deus e a sua igreja, ao seu povo, e no caso aqui, aos pastores dessa igreja, às pessoas, às gentes dessa igreja, servir a Deus servindo essas pessoas, ou a gente está desejando e falando, eu vou servir a Deus, servir a denominação, mas na verdade enamorado do poder, do prestígio e da vaidade. Eu quero entender que, eu tenho certeza que é assim que acontece com vocês. Vocês o fazem por de fato ter um direcionamento de Deus. Vocês não o fazem para apenas exercerem o poder, a autoridade. E não há vaidade no coração de cada um de vocês. Mas a gente precisa fazer essa análise, a gente precisa fazer essa aplicação, a gente precisa, na verdade, repensar, refletir sobre isso. Quais são as minhas motivações? E por último, talvez,
eu dissesse que o fato de vocês estarem colocando o nome de vocês é louvável demais, né, para concorrer a uma cadeira. Eu acho que isso é uma disponibilidade que é corajosa. Talvez o que me falte é coragem, né, diante da grande responsabilidade, né? E eu vejo vocês como corajosos, não como presunçosos, como corajosos, que disponibilizam o nome de vocês para concorrer a uma dessas cadeiras, mas sobretudo que vocês estejam interessados na vontade de Deus, na vontade soberana do Senhor. Porque a gente coloca o nome, a gente disponibiliza o nome, a gente vai para concorrer aos votos, né? Mas o que vai prevalecer sempre é a vontade de Deus. Então, no que depender de você, sabe, não queira ser aquilo que Deus não permitiu fazer. E se acontecer, você, seja quem for eleito para presidente, para vice-presidente, seja quem for eleito para secretário executivo, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro, eu tenho certeza que, embora vocês tenham prestígio diante das pessoas que vocês têm prestígio, o que vai prevalecer é a vontade de Deus. E que ela seja vista, de fato, a vontade de Deus. E o fato de disponibilizar o nome de vocês estejam, sobretudo, se submetendo para aquilo que acontecer seja nada mais, nada menos do que a revelação da vontade de Deus, né? Que Deus nos direcione. É tempo da gente orar, é tempo da gente conversar sobre isso, é tempo da gente ouvir aqueles que querem e vão concorrer. Sejam todos muito bem-vindos. Eu não desejo sorte para vocês. Eu desejo que a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus prevaleça. E que nenhum de vocês seja eleito se essa não for a vontade de Deus. E que todos tenham plena certeza e descanse nessa soberania de Deus. Que aqueles que passarem e forem eleitos pelo voto dos demais colegas, de todos nós, né, possam entender que isso não foi você, que não foi por causa do seu prestígio, mas foi a mão do Senhor, foi a vontade de Deus que prevaleceu. Confie no Senhor. Eu não desejo boa sorte, mas eu desejo que a vontade soberana de Deus prevaleça na Igreja Presbiteriana Renovada, prevaleça na vida de cada um de vocês e na vida de todos nós. Que Deus abençoe. E desculpa, não estou sendo presunçoso, estou falando com muita humildade de alguém, e a humildade de alguém que ama demais a minha igreja e intercede, que honra toda a sua liderança. Eu amo essa igreja e eu amo cada um de vocês que exercem as lideranças nas regiões e também aí os nossos líderes executivos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Contem conosco, contem com a nossa oração. Que Deus abençoe a todos vocês.